continuar explorando a técnica de subnetting. Relembre que a técnica de subnetting foi adotada para prolongar a vida útil do IP na versão 4. É uma técnica que consta em tomar emprestados os bits da faixa de host e alocá-los na faixa chamada de subrede. Então imagine o seguinte cenário: você é coordenador de TI da UFOL de Arapiraca e há 8 departamentos, o departamento de administração, agronomia, ciências sociais, todos esses até o departamento de turismo. Sabe-se que cada departamento recebe 5 computadores. Então adote uma estratégia de subnet, que é subrede em português, para endereçar cada um dos 8 departamentos, de forma a minimizar o desperdício de endereços IP. A primeira pergunta que nós podemos nos fazer: qual classe utilizar? Como nós bem sabemos, devemos calcular a quantidade de endereços que serão necessários para saber por qual classe começar. Uma vez são 8 departamentos e há 5 computadores por departamento, nós teremos 40 computadores no total. Então, com a classe C, nós suprimos essa necessidade por 40 endereços. Então, inicialmente, há 254 endereços de host válidos nas classes C, porque são 256 endereços, não é? 2 elevado à oitava, sendo que um endereço é reservado para um endereço de rede, para ser usado pelos roteadores, para encaminhar os pacotes, e outro reservado como endereço de broadcast, para encaminhar tráfego para todos os dispositivos conectados àquela rede IP. Então é possível escolher qualquer uma das redes C privadas. Não é? Eu tenho a rede C privada 192.168.0, note que o que vai ser alterado aqui é o valor terceiro octeto. Relembrando que o primeiro, segundo e terceiro octetos fazem parte da faixa de rede na classe C. E a gente marca toda vez eles com azul, não é verdade? Então, aqui tem a primeira rede classe C, 192.168.0.0. Eu posso usar a rede classe C, 192.168.0, 192.168.1.0. Posso usar a classe C, 192.168.2.0. Esse raciocínio se prolonga até o final, 192.168.2.5.5.0. Lembrando que cada um desses octetos pode variar de 0 a 255. Então, na classe C, eu tenho 256 redes IPs privadas. Tá? Aleatoriamente, vamos escolher aqui a rede 192.168.5.0. Claro, a máscara padrão é 24, mostrando que o primeiro octeto, os 8 primeiros bits, o segundo octeto, os 8 demais bits, e o terceiro octeto, no mesmo raciocínio, pertencem à faixa de rede. Daí os 24, 8 bits, mais 8 bits 16, mais 8 bits 24 é a máscara, representando que há 24 bits na faixa de rede. Tudo bem? É necessário termos 8 sub-redes, uma para cada departamento, e maximizar a utilização dos IPs de host da rede 192.168.5.0. Lembre-se, o nosso objetivo é minimizar o desperdício de endereços IP. Ok? Então, como nós temos 8 departamentos, cada departamento vai ficar na sua própria sub-rede. Então, é necessário termos 8 sub-redes, uma para cada departamento. E como é que você começa o raciocínio na técnica de sub-rede? Você representa os bits da faixa de host em binário. Então aqui a gente tem 192.168.0.5, que é a faixa de rede, a gente não precisa representar em binário, e a gente representa esse 0 aqui em binário. Claro, vão ser 8 bits 0. Tá? Então, tomemos um bit da faixa de host e aloquemos na faixa de rede. O primeiro bit aqui que estava de vermelho, agora vai ficar de azul sublinhado, dizendo que ele pertence à faixa de subrede. Dessa forma, conseguimos criar duas subredes. Lembre-se do raciocínio da analogia com a rede telefônica. Serão dois novos DDDs. Né? Um quando o bit sublinhado tiver o valor 0, como está representado aqui, e outro quando o bit sublinhado tiver o valor 1. Acompanhe. Então aqui embaixo, 192.168.0 e os 7 restantes bits na faixa de host 0, e o 92.168.5.1 e os 7 restantes bits na faixa de host 0. Quando a gente passa esse octeto aqui para decimal, aqui ele é representado em binário, e a gente vai passar para decimal, a gente vai ter o 92.168.5.0. E qual é a diferença com relação à rede que a gente começou? Agora a máscara mudou. 25. O que isso quer dizer? Que esse bit aqui que estava alocado na faixa de host agora pertence à faixa de subrede e vai compor a faixa de rede. Tá? É assim que eu represento, pelo 25.
Não mais existem 24 bits na faixa de host, na faixa azul, agora existem 25, porque eu tomei um bit emprestado da faixa de host e aloquei na faixa de rede. Tudo bem? E a segunda subrede, qual vai ser? Quando esse bit aqui, agora, tiver o valor 1, conforme nós vimos, o valor 0 e o valor 1. Então, quando eu tiver esse primeiro bit sublinhado na faixa de subrede com o valor 1 e eu passar esse último octeto de binário para decimal, nós vamos encontrar o valor 128. Não é? Esse bit aqui é o bit 2 elevado à sétima. 2 elevado à sétima é 128. Então agora eu tenho duas subredes. A subrede 192.168.50 e a subrede 192.168.128. Ambas com a máscara 125. Então eu criei subredes separadas. Eu separei aquele DDD e agora tenho dois DDDs separados. Contudo, nós precisamos de 8 subredes e nós só temos 2. Então o raciocínio de tomar emprestado mais bits da faixa de host e alocar na faixa de subrede permanece. Agora temos duas subredes com 128 endereços de host cada, sendo 126 endereços válidos. Lembrem disso, um endereço é reservado para rede, identificar a rede, e outro endereço é reservado para identificar o endereço de broadcast, quando eu quero enviar tráfego para todos os dispositivos daquela rede simultaneamente. As duas subredes com 128 endereços serão a subrede 1, agora o endereço de rede 192.168.50, os endereços de host vão variar do 1 até o 126 e o endereço de broadcast será o endereço 127. Note que se você converter 127 de decimal para binário, 127 na base 10 vai ser igual a 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Note que essa faixa aqui, deixa eu colocar isso aqui como subscrito, está aqui. Então 127 na base 10 vai ser igual a esse conjunto de 8 bits na base 2. Vou representar aqui também. Então note que todos os bits na faixa de host são de broadcast. Esses 7 bits aqui permanecem na faixa vermelha, são da faixa de host. O conceito diz que o endereço de broadcast é aquele no qual todos os bits na faixa de host são iguais a 1. Então note que essa regra se mantém. Uma vez que esse bit não pertence mais à faixa de host, pertence agora à faixa de subrede, todos os bits na faixa de host são iguais a 1 em endereço de broadcast. E a segunda subrede? A segunda subrede tem o endereço de rede 192.168.128. O raciocínio se mantém. Note que todos os bits na faixa de host são iguais a 0. É a definição do endereço de rede. Endereço de rede é aquele no qual todos os bits na faixa de host são iguais a 0. Como esse bit mais à esquerda do quarto octeto não pertence mais à faixa de host, pertence à faixa de subrede, nós temos o endereço de rede. Todos os bits na faixa de host iguais a 0. Os endereços de host nessa faixa serão 192.168.129 até o 192.168.254. Qualquer endereço nesse intervalo você poderia usar para configurar o dispositivo dentro de qualquer um dos departamentos da UFAL de Arapiraca. Tá? Eu poderia usar o endereço 130? Claro, ele está entre 129 e 254. Eu poderia usar o endereço 200? Perfeitamente, ele está entre 129 e 254. E o endereço de broadcast da segunda subrede é 192.168.255. Tá? Mas aí a gente só teria duas subredes. Nós precisamos de 8 subredes, uma para cada departamento. Então, vamos tomar mais um bit emprestado da faixa de host e alocá-lo na faixa de subrede. Então, note, havia 7 bits na faixa de host, marcados de vermelho, e agora só existem 6. Porque 2 bits da faixa de host agora fazem parte dos bits da faixa de subrede. Tá? Então, seguindo o mesmo raciocínio, dessa forma, podemos agora ter 4 subredes. Uma quando o par de bits sublinhados tiver o valor 00, outra quando tiver o valor 01, outra quando tiver o valor 10 e a última 11. É o mesmo raciocínio que a gente tinha quando pegou apenas um bit alocado da faixa de host. Agora são 2. Então, com 2 bits eu consigo ter 4 valores diferentes. 00, 01, 10 e 1. Concorda? Então, se a gente passa esses endereços, o mesmo raciocínio que a gente fez quando pegou apenas um bit emprestado, passamos esse endereço agora da base binária para a base decimal. Claro,
8 bit 0 vai ser sempre o bit 0. Agora, o que é que muda? Muda a máscara. Nós sabemos que na classe C padrão nós temos a máscara barra 24, indicando que os 8 primeiros octetos pertencem à faixa de rede. Agora tenho mais 2 bits aqui da faixa de subrede, totalizando 26 bits. Tá? Então isso é indicado, que eu estou usando a tecla de subrede, é indicado pelo valor da máscara na configuração do dispositivo. Ok? Então, quando o valor dos 2 bits que foram alocados na faixa de subrede for 00, a primeira subrede é 192.168.5.0/26. A segunda subrede vai ser representada quando esses 2 bits que foram alocados da faixa de host para a faixa de subrede tiverem o valor 01. Quando eu passo esse último octeto da base binária para a base decimal, nós temos 64. Esse primeiro bit aqui é o 128, esse segundo bit é o 64. Como somente ele está sendo multiplicado por 1, todos os demais estão sendo multiplicados por 0, nós temos o valor 64 e a segunda subrede 192.68.5.64/26, representando que nós temos 2 bits alocados na faixa subrede provenientes da faixa de host. Continuando o raciocínio, 00, 01, 10. Isso aqui a gente já passou para decimal no exemplo anterior, quando eu tinha apenas 1 bit na faixa subrede. Agora, 10000000, representando na base decimal, nós teremos 192.168.5.128. O que foi que mudou? A máscara, barra 26. Agora existem 26 bits na faixa de rede. Os 28 naturais e mais 2 alocados da faixa de subrede. E a última subrede, quando os 2 bits que foram alocados na faixa subrede tiverem o valor 1. Então aqui você nota todas as variações, 00, 01, 10 e 11. Ok? Sendo a última subrede a subrede 192.168.5.192/26. Agora temos 4 subredes com 64 endereços de host cada, sendo 62 endereços válidos. Podemos representar da seguinte forma em uma tabela. Então, nós temos 4 subrredes agora. A subrede 1, 2, 3 e 4. O endereço de rede da primeira subrede é o 92.168.5.0. Seria o endereço utilizado pelo roteador para encaminhar pacotes para hosts que estivessem conectados nessa subrede. Tá? Os endereços de host que eu posso utilizar. Lembrando sempre que o cálculo é muito simples, não é? É o número de hosts menos 2, já que um é reservado para endereço de rede e outro para endereço de broadcast. Então, 192.168.5.1 seria o primeiro endereço de host que eu poderia utilizar na primeira subrede. 192.168.5.64 seria o último endereço de host que eu poderia utilizar na primeira subrede. Qualquer valor nesse intervalo poderia ser utilizado para ser configurado no dispositivo. Por exemplo, na primeira subrede eu poderia utilizar o endereço 50? Claro, 50 está entre 1 e 62. Então eu poderia chegar no dispositivo e configurá-lo com IP 192.168.5.50, sem problema, se eu quisesse que ele fizesse parte da primeira subrede. Tá? E o endereço de broadcast dessa primeira subrede seria 192.168.5.63. Note, agora eu tenho apenas 6 bits na faixa de host. Se eu converter 63 da base 10, vamos fazer o mesmo raciocínio, 63 da base 10 para binário, a gente teria 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pode fazer o exercício de dividir por 2. Você vai ver que no final do seu cálculo, todos os bits na faixa de host serão iguais a 1, caracterizando esse endereço como endereço de broadcast. O mesmo raciocínio vai acontecer com 127, esses 6 últimos bits aqui serão 1, o mesmo com 191 e o mesmo com 255. É só você usar o processo de conversão dividindo por 2, você vai notar que os 6 últimos bits desses 4 valores em decimal, quando convertido para binário, serão iguais a 1. Isso caracteriza o endereço de broadcast. Tá? Mas nosso problema ainda não está resolvido. Existem 8 departamentos na UFAL de Arapiraca. Cada um dos departamentos vai ter que estar contido na sua própria subrede. Tá? Então, vamos continuar
o procedimento de tomar bits emprestados da faixa de host e alocá-los na faixa de subrede. Como precisamos de 8 subredes, novamente vamos tomar um bit emprestado. Então, dessa forma, agora nós temos 3 bits para trabalhar. Tá? Podemos ter 8 subredes. Uma quando o trio de bits sublinhados tiver o valor 000, outra 001 e o raciocínio continua. 010, 01, 100, 101, 111 e 110 e 111. Tá ok? Seguindo o mesmo raciocínio, vamos acompanhar agora. Nós temos 3 bits alocados da faixa de host para a faixa de subrede. Note que cada um desses valores está representado aqui na nossa lista. 000, 001, 010 e o raciocínio continua até o último, que é 111. Fazendo o mesmo procedimento, eu agora vou converter esses valores da base binária para a base decimal. Como sempre aconteceu, todos os 8 bits do último octeto iguais a 0, valor do último octeto igual a 0. O que foi que mudou? Mudou a máscara. Agora é barra 27, representando que os 8 primeiros bits do primeiro octeto, os 8 bits subsequentes do segundo octeto, os 8 bits subsequentes do terceiro octeto e mais 3 bits que foram alocados da faixa de host para a faixa subrede, agora pertencem à faixa de rede, totalizando 27 bits na faixa de rede e 5 bits na faixa de host. Então o raciocínio continua. Quando você passar esse valor aqui de binário para decimal, você vai encontrar o valor 32. Passou esse último octeto aqui da base binária para a base decimal, você vai encontrar o valor 64. Note que é só você acrescentar 32 para cada uma das faixas que você vai encontrar os endereços de rede de cada uma dessas subredes. Tá? Então 0, 32, 64, 92, 128, 160, 192, 192 com 32, 224. Tá? Então a forma mais fácil de você observar como gerar os endereços de rede de cada uma dessas subredes. Ok? Em vez de fazer a conversão, você converte o primeiro, converte o segundo e vai somando o valor que você obteve aqui na segunda conversão para obter o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo endereços de rede das subredes. Tá? Representando no formato da nossa tabela, temos agora 8 subredes com 32 endereços de host cada, sendo 30 endereços válidos. Podemos representar da seguinte forma, né? Vamos completá-las juntos aqui. Então, na primeira subrede, nós temos o endereço de rede 192.168.50. Lembre-se, endereço de rede, todos os bits na faixa de host iguais a 0. Os endereços de host de 1 a 30. Então, nessa primeira subrede, eu poderia configurar um dispositivo com o endereço 192.168.5.10 perfeitamente, já que 10 está entre 1 e 30. Ok? Endereço de broadcast 31. Mesmo raciocínio, se você converter 31 da base decimal para a base binária, você vai observar que todos os bits na faixa de host, os últimos 5 bits do quarto octeto, serão iguais a 1. Tá ok? Na segunda subrede, 192.168.5.32. Né? Qual seria o primeiro endereço de host da segunda subrede? 192.168.5. E aí você continua. O endereço de rede é 32, o primeiro endereço de host será o 33. Esse raciocínio se mantém até o limite superior. Ponto 5. Como o endereço de broadcast é 63, o último endereço de host válido será o 62. Para completar toda a faixa. 32, 33, 34, 35, 36. Eu estou aqui representando, selecionando o hífen para contar cada um dos endereços de host cujos dispositivos poderiam ser configurados na segunda subrede. 34, 35, 36, 37 até o 62. Tá? E é utilizando o raciocínio que a gente discutiu há pouco. Eu sei que o primeiro endereço de rede da primeira subrede é 0, o endereço de rede da segunda subrede é 32. E aí o que a gente faz? A gente vai acrescentando 32 para obter os endereços de rede. O segundo, 32 com 32, 64. É o endereço de rede da terceira subrede. 64 com 32, 96.
96 com 32 vai dar 128. 128 com 32, 160. E aqui eu já tinha representado o endereço de rede da 7ª subrede e o endereço de rede da 8ª subrede. Tá? E o raciocínio se mantém. Então vamos lá. O primeiro endereço de host da 3ª subrede vai ser o 65, porque é um intervalo contínuo. Já que o endereço de rede é 64, o primeiro endereço de host é 65. O endereço de broadcast é 91, então o último endereço de host válido vai ser o 90. Então vamos lá. 97. Outra dica, como o endereço de rede da 5ª subrede é 128, o endereço do broadcast da 4ª subrede será 127. Então, como eu tenho todos os endereços de rede, eu já tenho automaticamente todos os endereços de broadcast. O endereço de rede da 6ª subrede é 160. Logo, o endereço de broadcast da 5ª subrede será 159. Endereço de rede da 7ª subrede, 192. Logo, o endereço de broadcast da 6ª subrede será 191. No mesmo raciocínio, endereço de broadcast da 7ª subrede, 223. E aí fica fácil para a gente completar os endereços de host. Não é? Primeiro endereço de host da 5ª subrede, 129. Último endereço de host da 5ª subrede, 158. Primeiro endereço de host da 6ª subrede, 161. Último, 190. 193 até 222. E na última subrede, na 8ª, 225 até 254. Agora nós temos uma configuração que vai casar com a necessidade da UFAL de Arapiraca. Nós temos 8 departamentos e temos 8 subredes. Então, cada uma das subredes pode ser alocada em um departamento. Então, no departamento de administração, eu poderia alocar a primeira subrede. Então, eu colocaria aqui o endereço de rede, copiaria aqui o endereço da nossa tabela e colocaria aqui na administração, no departamento de administração. Poderia colocar aqui a última subrede para o departamento de turismo. Esse raciocínio se manteria para todos os outros departamentos. Ok? Dessa forma, eu tenho um menor desperdício de endereços IP, tá? E eu consigo alocar endereços para todos os departamentos. Agora note, são 30 endereços de rede válidos, são 30 endereços de host válidos, né, para 5 computadores. Isso me dá uma margem de expansão de 6 vezes. Então eu posso até sextuplicar a quantidade de computadores em cada um dos departamentos sem precisar refazer a configuração de endereços. Isso é um plano de expansão muito bom, né? Considerando que isso aqui são endereços privados, são endereços que a gente não paga para utilizar, é algo que a gente pode aceitar perfeitamente. Tá? Então, essa seria a solução para utilizar uma classe C para endereçar 8 departamentos diferentes com a necessidade de 5 endereços de host, e a gente tem 30, permitindo um crescimento de até 6 vezes o número de computadores por departamento. Então, aí você tem anos e anos de expansão sem a necessidade de refazer a configuração de endereçamento. Ok? Com isso, a gente encerra esse vídeo.